Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, quero convidar vocês aos momentos sublimes desta semana. E para começar a nossa semana, eu quero falar sobre um tema e estou sugerindo a você a refletir sobre ele. Aqui quem manda não são as notícias. Aqui quem manda não são as notícias. Nós estamos vivendo um momento muito especial em que as notícias estão fazendo a cabeça das pessoas, especialmente as notícias ruins, as notícias mentirosas, as notícias exageradas. Elas estão tirando a paz das pessoas, a alegria das pessoas. E as notícias estão comandando ultimamente o ritmo da nossa sociedade. Entretanto, nesta manhã eu gostaria de citar uma passagem bíblica, uma experiência de Jesus com Jairo. Jairo havia procurado a Jesus porque a sua filha estava muito enferma. E enquanto Jesus está conversando com Jairo, chega alguém e traz uma notícia. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 36. Chega alguém lá da casa de Jairo e diz: olha, não adianta mais importunar o mestre, a menina já morreu. A menina já morreu. E essa era a notícia, uma péssima notícia, Então Jesus diz no versículo 36 que Jesus assume a conversa e diz o seguinte, Não temas, crê somente, não temas, não tenha medo, creia somente. Então aqui quem manda não são as notícias, aqui quem manda sou eu. Então continue confiando em mim, continue conversando comigo, nós vamos à sua casa. Tá? Essa ordem dada por Jesus, ela é muito interessante. Primeiro, não tenha medo. Por que não ter medo? O medo nos faz ver as circunstâncias. O medo só leva a gente a lidar com a notícia que chega. E ali, no caso, era uma péssima notícia. O medo nos faz olhar para o inimigo. O poder do inimigo, o tamanho do inimigo, a capacidade do inimigo. Então, Jesus chega e diz: não tenha medo. Uma outra coisa que o medo produz é que o medo nos faz duvidar de Deus. Quando você duvida de Jairo ali naquele momento, ele, bom, Senhor, já a notícia é essa, eu estou indo embora, e o Senhor não pode fazer mais nada. Então ele teria perdido a grande oportunidade de ver o que Jesus poderia fazer com a sua filha. Mas então o medo, ele nos faz duvidar de Deus. E também Jesus diz para Jairo não ter medo, porque o medo pode nos derrotar. O medo pode nos levar a experimentar derrotas tremendas. E é por isso que nós precisamos, então, dar ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo. Não permita que essa notícia, ainda que seja verdadeira, ela tire a sua paz e a sua calma. Tá? Mas a outra ordem foi essa: tenha fé. Confie em mim. Se o medo faz tudo aquilo que nós falamos até agora, a fé faz o contrário. A fé nos faz ver além das circunstâncias. A circunstância ali era essa, a notícia era essa, a menina está morta. Mas a fé em Cristo Jesus fez aquele pai ver além das circunstâncias. A fé nos faz olhar somente para Deus. Quando você decide que vai viver pela fé, você está decidindo que vai viver olhando para o Senhor, esperando no Senhor, crendo no Senhor. Então a fé também nos faz confiar na palavra de Deus e no poder que Deus tem. Por isso que Jesus diz: creia somente, confie em mim. E também a fé nos leva a vitórias maravilhosas. Assim como o medo pode levar a derrotas, a fé nos leva a vitórias interessantes. Então Jesus vai à casa de Jairo, e todos nós sabemos o que aconteceu lá. Devolveu a vida à filha, restituiu a filha à família, para a alegria de todos aqueles. Então a palavra de ordem nesta manhã é esta: aqui
quem manda não são as notícias. Aqui quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Permita que este dia seja um dia vivido debaixo dessa premissa. Eu vou viver esse dia seguindo as orientações de Jesus. Não vou dar ouvidos às más notícias, porque eu vou confiar no Senhor. Então a ordem é esta: não tenha medo e creia somente. E creia somente. Querido Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu posso fazer exatamente o que Jairo fez. Porque eu estou ouvindo do Senhor Jesus aquilo que Jairo ouviu. E porque ele obedeceu, ele foi galardoado. A sua fé foi atendida e a sua filha foi devolvida com vida. E nesta manhã eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a todos os nossos irmãos e amigos que estão participando deste momento sublime. Que nós tomemos uma decisão nesse dia. Não vamos permitir mais que as notícias ditem o rumo e o ritmo da nossa vida. Fica conosco, queremos ouvir a tua voz, queremos obedecer a tua palavra, porque nós cremos somente no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Não tenha medo, creia somente. Aqui quem manda não são as notícias. Que Deus abençoe a sua vida.